análise da série Uma Nova Mulher, uma análise requisitadíssima. Quanta gente me mandou mensagem. Eu não sei se você já assistiu ela inteira, mas eu amei, achei a série linda. Achei uma série, assim, com uma decoração extraordinária. Esse detalhe tem que ser colocado, que é o estilo de decoração que eu amo. Então eu falei, nossa, que coisa linda, uma fotografia linda, enfim. Adorei a série num contexto geral. Adorei a proposta da série em trazer o tema da constelação, ali chamada de expansão familiar. Acho uma contribuição riquíssima para trazer o assunto, para levar a constelação ao grande público, para que as pessoas tenham um mínimo contato com qual é a proposta da constelação. Então, nesse sentido todo, nota 1000. Nota 1000. Maravilhoso. Agora, é uma série sobre constelação? Não exatamente. E é sob esse olhar que eu gostaria de falar aqui, tá? Para uma pessoa que não tem contato com isso, para o grande público, é uma série sobre constelação e isso é sensacional porque traz uma contribuição. Nossa, o que é constelação? Olha que legal. Nossa, você viu aquilo, menina? Enfim. Agora, para quem já está dentro do universo da constelação, dentro do campo da constelação, que é a proposta que eu quero conversar com vocês, campo, né? A essência da constelação é o quê? Campo. Então, a gente vai falar sobre uma série que supostamente é sobre constelação. A proposta é falar sobre campo. É esse olhar que eu quero trazer para você. Também por quê? Porque eu sei que todo mundo que trabalha com constelação vai trazer uma contribuição riquíssima a respeito dessa série, porque dá pra gente ensinar vários conceitos, dá para fazer assim, um curso usando essa série de pano de fundo. Então eu escolhi não focar nos detalhes ou nos conceitos que a série aborda, mas escolhi chamar você para ampliar o olhar e ao mesmo tempo aprofundar a compreensão, porque eu acho que daí vai ser uma contribuição única, né? E sendo que tantas outras podem te enriquecer trazendo mais detalhes sobre a proposta da constelação, tá? Então eu quero contextualizar, eu anotei algumas coisas aqui para ter um norte aqui daquilo que eu quero falar. Então eu escolhi o tema campo, porque não dá para fazer uma análise de tudo que a série traz e naturalmente cada pessoa, a partir daquilo que está vivendo também, vai se apegar a um personagem, a um elemento que emergiu, porque como constelação é campo, quando a gente entra em contato com o campo da constelação abordado na série, a gente também acessa coisas do nosso campo. Então, cada um acessou as suas questões aqui, e aí dificilmente eu conseguiria responder a expectativa de vocês. Espero que ela comente aquele detalhe que mexeu comigo. Talvez eu não comente, porque não é a proposta aqui do meu olhar, tá? Mas eu quero falar sobre campo. Então, por que eu trouxe aqui a ideia de, olha, verdadeiramente a série não fala sobre constelação? Por quê? A série fala sobre o que então, Dani? Sobre algo que o Bert chama de Zeit, de tempo, Geist, o espírito da época. Então, é sobre isso a série, sobre o espírito da época. Esse é o principal enfoque da série. Dentro desse enfoque, deixou-se um espaço para a constelação. Por quê? Porque também faz parte desse espírito da época. Agora está se falando sobre esse assunto. Porém, o que é o ruim disso? O ruim é que, isso é uma coisa que eu ensino muito para os alunos, a constelação ela tem um campo próprio. E as pessoas, a força da constelação é o campo, vou ficar batendo nessa tecla, tá? A constelação é uma ferramenta para que a gente acesse as informações que estão no campo. Então, a força da constelação está no campo. Porém, quando a gente pega a constelação e sujeita ela a um outro campo, empobrece muito. E é isso que acontece com a série, tá? Pega-se a constelação e sujeita-se a constelação a esse espírito da época. E o Bert diz, a alma não está sujeita ao espírito do tempo vigente. Dani, do que você está falando? O que é esse espírito vigente? Qual que é o tema principal da série? É um tema que vende. Para quem foi feita essa série? Para essa mulher dos seus
30 e poucos, 40 anos, de 40 e poucos no máximo, questionando por que os seus relacionamentos não dão certo. Essa é a persona da série. Então, tudo foi pensado para essa mulher, inclusive a adaptação do título Uma Nova Mulher, que do original é Another Self, que tem mais um contexto de um outro eu, como se houvesse um outro eu atuando, né? Que é essa compreensão da consciência coletiva, onde eu me encontro emaranhado com os meus ancestrais, onde eu posso estar representando um ancestral meu, como é o caso da Leila e a sua ancestral que morreu afogada. Então, esse Another Self que está atuando é a proposta da série, mas que foi traduzida para o público brasileiro, né, de língua portuguesa, como Uma Nova Mulher. Por quê? Porque vende, né? Esse é o espírito da época. E o que o espírito da época propõe? Ele propõe que a mulher vai salvar o mundo. Agora, todos os filmes são sobre as mulheres, a heroína que salva o mundo. Que agora ela bate em muitos homens ao mesmo tempo, né? Porque esse é o espírito da época. Então, todo o contexto da série está sujeito a essa temática, a essa persona. E isso limita, empobrece a série, assim, gigantescamente. E é preciso que isso seja pontuado. Isso é tão pensado, por exemplo, são detalhes, né, para você entender por que eu tô insistindo nesse assunto, que quem é a heroína, né? As três amigas configuram facetas desse arquétipo da heroína. Então, a série, ela trabalha muito fixada em arquétipos. E o arquétipo da heroína é a temática principal para que gere reconhecimento com o público para quem está tentando vender a série. Então, a heroína principal é a Ada. Para vocês perceberem como isso é importante, é que quem entende um pouquinho, por exemplo, de consultoria de imagem, sabe que se fez trabalhou-se o personagem numa riqueza. Não sei se você percebeu o figurino da Ada, é lindíssimo, e um tipo específico de cartela de cores para ela, raro por causa da pele dela, tem uma questão oliva ali e os olhos verdes. Então, um dos momentos importantes da série, as roupas dela, elas brincam com esses tons de verde para fazer uma coloração única. Por quê? Porque a ideia é se levantar a imagem dessa heroína. Ao passo que as outras duas heroínas não se trabalha na cartela de cores delas. Então, elas estão fora da cartela. Por quê? Porque elas não ficam tão bonitas quanto a heroína principal. Para você ver como tudo é pensado para vender algo para um público específico, e você vê como tá funcionando, porque as mulheres são loucas por essa série, porque estão se identificando com isso. Por isso que eu tô batendo tão forte aqui. Então, ok, a série fala sobre essa heroína e sobre a história dessa heroína. E divide essa heroína em três. A primeira heroína, a nossa heroína máxima, que inclusive lembra, né, a atriz que faz a Mulher Maravilha, com seus cabelos longos, muito magra, muito alta, né, com os seios como as amazonas, sempre muito à mostra, com as roupas transparentes, sem sutiã. Tudo isso é arquetípico, tá, gente? Então, o campo da constelação fica sujeito a esse conteúdo arquetípico e se empobrece gigantescamente. Aí temos essa heroína, que é uma cirurgiã, que é muito bem sucedida, que todos os homens a amam, mas ela não quer ficar com nenhum. E qual que é o mote dela principal? Ela não pode confiar em homem nenhum, que é o assunto tema da heroína. Aí depois nós temos duas outras heroínas secundárias, né? A Seve, que é uma Perséfone. Perséfone é a heroína aprisionada pela mãe Deméter. A mãe dela é uma Deméter, arquetipicamente falando, essa mãe que se nutre da filha, essa mãe que aprisiona, essa mãe gorda que representa essa grande mãe, que só faz comida o tempo todo e que, quando é dominada pelos ciúmes, destrói tudo. Então ela vai lá e denuncia os amã, e na hora do casamento da filha ela manda uma carta revelando um segredo que quase destrói a filha. E geralmente a Perséfone, ela escolhe um caminho destrutivo para tentar se libertar daquela mãe, morrendo de culpa. A Sevik, ela tem toda a roupagem da boa moça, mas a aliança dela, o olhar dela para a morte está na própria doença, fazendo aquilo que toda heroína faz, busca o pai. Então ela está emaranhada com o pai que morreu e etc, como vocês bem
puderam ver ali. E depois nós temos a Leila, que é a heroína sexual, a heroína sexy, a heroína que coloca todo o seu poder na sua sedução, ela é influenciadora, então ela seduz com o corpo, ela seduz, né, as suas seguidoras, ela seduz o tempo todo e ela tem filhos e dá para outras pessoas criar, porque ela não consegue transicionar para a maternidade. Então, por que eu tô falando tudo isso? Você fala, nossa, Dani, eu esperei tanto essa série, você tá falando essa análise, tá falando essas coisas, para você despertar. Para você despertar e entender o quanto pega-se a temática de dor de uma mulher e transforma em produto para ela, sabe? Para ela comprar. E aí agora a constelação tá na moda, então a gente põe constelação também ali no meio, e aí a gente entra numa outra figura arquetípica que é o Zaman, que é o constelador, que é o nome xamã, Zaman. Então ele é o próprio arquétipo do curador ferido. Ele é o xamã que mistura tudo, né? Então ele não chama constelação para eles não pagarem direito autoral, direito de imagem, direito de nome ali, né? Então eles chamam de expansão familiar. E aí ele tem toda uma estrutura ali bem arquetípica, com aquelas cortinas de voal coloridos, aqueles catadores de sonho pendurados. Ele trabalha bem essa ideia, as roupas, né, meio rasgadas, do tipo, eu não me importo com isso. Não se fala de dinheiro, não se fala de pagar a sessão, não se fala de profissionalismo, uma coisa muito perigosa ali. Por quê? Porque entra na questão das relações emocionais, transferenciais, vira meio que uma seita. Por que eu digo isso aqui? Porque ali assistindo é muito lindo, mas quem vive isso sofre. Por quê? Porque esses grupos, que as pessoas sempre são representantes, se envolvem umas com as outras, e aí emerge conteúdo dos representantes na constelação, como acontece com a Ada e o seu príncipe encantado, que agora eu esqueci o nome, o cigano, vou chamar ele de cigano aqui, tá? E aí, o conteúdo é da constelação ou não é da constelação, se apareceu ali? Com quem que ela tá falando? Ela tá falando com o cigano ou ela tá interpretando a pessoa que ela tá representando? O que que tá acontecendo? Muita mistureba. E aí acontece o quê? As pessoas se envolvem sexualmente, se ferem. Aí vem a Deméter, né? A mãe da Sevik, e denuncia o Zaman. E aí o Zaman vai lá e fuma maconha com o amigo, que é representante de vez em quando. Gente, isso aqui na vida real dilacera a vida das pessoas que se envolvem com isso. Cabe esse alerta muito importante, tá? Outra coisa muito perigosa, quando a Sevik chega lá na sua fragilidade, né? E isso eu acho que é a coisa mais danosa da série. Ela vai em busca desse sujeito suposto saber que esse Zaman ocupa esse lugar, né? Dessa pessoa que já olha para ela e já sabe o que ela sente. Gente, o lugar do constelador não é esse. O lugar do constelador é ser um facilitador, respeitando as leis da ajuda, coisa que não acontece ali, tá? Porque existe muita coisa fora do que acontece no campo. As relações, as coisas mais importantes ali acontecem nas relações com o Zaman, fora do que acontece no campo. As conversas nas oliveiras, as conversas no café, essa coisa desse homem que a Ada vai lá, olha, e ela rejeita aquilo, aí ele fala, há quanto tempo você tem esses tremores na mão? Aí ela, como ele sabe disso? Isso não é constelação. E as pessoas não podem ser incentivadas a buscar isso. Aí quando a Sevik chega lá, ele pega a mão dela, aperta um ponto relacionado ao Doin, então é uma mistura que é um ponto na mão aqui, que vai mexer no meridiano dos intestinos, e do intestino, e aí vai emergir um conteúdo emocional aprisionado, vinculado ao coração, e aí ela chora, ela fala, não sei, ele apertou uma coisa na minha mão, daí eu chorei, daí eu tive lembrança. Constelação não é isso. A proposta da constelação não é essa. Ali também existe uma outra questão que daí a pessoa chega lá, mesmo não querendo, obrigada a fazer, né? Não, se você for comigo, eu vou com você lá, daí a pessoa vai toda contrariada para ser convencida sobre o que é a constelação. A constelação não está sujeita a isso, tá? A pessoa tem que querer, tem que entender o que ela tá fazendo, tem que se responsabilizar. Outra questão importante, a constelação de grupo, onde se trabalha com representantes, tem muito essa questão do, como é que fala?
é o representante quem sente todo o conteúdo. E o cliente assiste e aí trabalha com aquilo que ele assiste. Diferente de outras abordagens, como aqui eu trabalho, por exemplo, onde quem sente tudo é o cliente. Aqui não entra qual é melhor, qual é pior. Só existe uma questão de diferença, tá? E aí muitas pessoas me perguntaram, muitos alunos, Dani, na série fala muito esse negócio de que não pode falar sobre a constelação. Gente, isso é misticismo, tá bom? A questão é que a pessoa precisa assimilar o conteúdo, então é importante que ela assimile, não perca energia falando, mas gaste aquilo mastigando, sentindo, digerindo, para que a alma tenha força para fazer o movimento. Isso que justifica, teoricamente, essa fala. Mas muitas pessoas acham, se falar não vai acontecer, sabe? Então, não é sobre isso. Então, uma coisa que eu achei sensacional, apesar de todas essas coisas que eu tô fazendo uma análise bem crítica, para você ver como o campo da constelação é profundo e poderoso, apesar de todo esse entorno, apesar de toda a sujeição do campo da constelação ao campo do espírito da época, quando se está trabalhando o campo ali, a gente sente a força assistindo. Você sente, você fala, meu Deus, que maravilhoso, que delícia que é esse lugar do campo. As constelações são muito boas. O conteúdo, teoricamente falando, é muito coerente, tá? Maravilhoso. As liberações, acontece exatamente tudo daquela maneira, tá? As perguntas que eu respondi. Dani, mas é assim? Em termos de campo, é assim. Esse é o mecanismo do campo, é assim que funcionam as coisas. Conforme a gente assimila, vai emergindo outras coisas. Mas por causa de todo o entorno, as heroínas não tiveram força. Então você vai falar... Uma moça me mandou uma mensagem e falou, Dani, mas no final ela continuava com câncer, então quer dizer, não adiantou nada. Entende? Eu achei também esse aspecto muito legal, achei sábio, né? Da direção da série, também sair dessa coisa, daí eles foram felizes para sempre e terminar a série com o casamento da Ada. Não terminou a série com o casamento da Ada, e isso é sensacional, para que todo mundo também possa entender que é um processo de maturação da consciência. E aí ela volta todo mundo ali, né? É a Ada super heroína, voltando para se tornar professora. Então, eu não assimilo o conteúdo, mas agora eu quero ensinar o conteúdo. É típico da heroína. Uma coisa triste, né? Uma pena, que é muito característica da heroína, é que a Ada tá ali com aqueles homens que a amam. O cigano a ama profundamente, tem falas riquíssimas dele no filme. No momento lá que eles estão se acertando no final, volta esse contexto arquetípico, né, da heroína, que é a coisa matriarcal, que é as mulheres que eu tenho aliança são as pessoas mais importantes da minha vida. Nenhum casamento pode ter sucesso quando a heroína escolhe o modelo matriarcal e prioriza a sua aliança com as mulheres. Ela precisa se deixar fecundar pelo masculino. Ela precisa deixar que a figura arquetípica paterna corte o cordão umbilical, e nessa série isso não acontece. Então isso prevalece sobre a força do campo da constelação, elas adorando Atena ali, que é típico, né, desse momento da época, as mulheres modernas voltando à adoração dessas heroínas, justamente por conta disso, dessas deusas na busca fantasiosa de se tornar uma deusa. Lembre-se que as deusas terminam sempre sozinhas, vale esse adendo aqui, né? E aí a Ada, no final, tá ali se acertando com o cigano, vem aquela mulher, sei lá da onde, com a filha, papapá, e ela sai andando de novo. Sendo que ela poderia olhar e falar, não, esse homem escolheu ficar comigo, nós escolhemos ficar juntos, pronto, eu vou continuar aqui. Por que ela não sustenta o que é importante para ela? Porque toda heroína é vítima. E o Bert fala muito forte contra isso. Por isso que eu tô sendo tão crítica aqui, sabe? Porque o Bert fala, gente, o herói sempre vai acabar em tragédia. Então, veja, toda a teoria do Bert falando da consciência arcaica e a pessoa sujeita à consciência arcaica e por isso se torna heroína, ou herói, né? Como o Bert fala tanto, também fazendo uma alusão às tragédias gregas. Ele diz, olha, não há solução enquanto se permanece na temática da tragédia, enquanto se permanece na temática do herói. O herói sempre vai morrer.
Por quê? Porque na verdade ele é herói. Então a solução está, a constelação está sujeita a isso? Não. A constelação existe para que as pessoas deixem de ser heróis. Do contrário, ela não está funcionando. Por isso que eu estou trazendo toda essa fala de falar, infelizmente o conteúdo da constelação ficou esmagado dentro do espírito da época, que é a heroína e as mulheres escolhendo entre elas mesmo, e os homens fracos, os homens pobres, os homens sem profissão definida, e as mulheres falando, não, olha, não posso ir porque agora, sabe, minha amiga tá doente, entende? Não há continuação da vida ali. Então, essa é uma questão muito importante. As mulheres acabam sempre se escolhendo, elas se escolhem e boicotam os casamentos, né? Os relacionamentos. A Leila, por exemplo, volta lá com o marido, tem um novo filho e o marido fica preso para ver se ela aprende a transicionar da heroína sexy para a maternidade, para o arquétipo materno, para amadurecer, para sair da fantasia, né? E transicionar na sua maturação psíquica, mas a gente não vê sinais disso acontecer ali. Então, você vê que a constelação e os efeitos que ela poderia trazer perde força por conta dessa sujeição ao espírito da época, tá? Outras questões importantes ali, que são muito ricas, que valem, assim, até uma live sobre isso, é a questão, por exemplo, das profissões todas serem compensatórias. Isso é sensacional a gente perceber ali, né? O quanto cada personagem escolheu a própria profissão para compensar toda a sua história pessoal. Outros momentos riquíssimos ali do campo que eu preciso pontuar porque é muito legal. É a questão do momento que tá constelando o cigano ali, e aí fala, seu filho escolhe quem vai representar, ele escolhe uma representante, e aí levantam as duas. Isso é muito o campo, né? E aí o Zaman pergunta, você tem mais algum outro filho? E aí a partir do momento que emerge aquilo, vem a história do aborto, trazer o assunto do aborto à tona também é muito legal, mas também é danoso essa história simbólica do a gente planta uma árvore e resolve, tanto que a gente viu que não resolveu, porque não se trabalha aborto dessa maneira simbólica. O próprio cigano falando, olha, eu fiz tudo o que você me falou, soltei a ave, não sei o que, não mudou nada na minha vida, porque, entende? As limitações, né, de não se deixar a constelação ficar pura, sem mistura e sem estar sujeita ao espírito da época para que ela tenha a força dela, né? Mas mesmo assim, vem a força do campo, que é sensacional em muitos momentos como esse daí que eu falei. Acho que eu já falei tudo aqui que eu anotei. Anotei essas coisas da transferência, que é muito perigosa, né? Do Zaman ficar também muito nesse lugar, né? Desse mártir. Como que um constelador pode ser mártir como ele? Tá tudo fora de lugar por causa dessa sujeição arquetípica, sabe? Então isso acaba empobrecendo, e é importante colocar isso porque tanta gente está estudando constelação e precisa desse olhar para não perder aquilo que é rico. Então, para concluir, eu quero dizer para vocês, não misturem a constelação. A constelação não precisa de aditivos. Deixe ela ser somente ela, sabe? Para que você usufrua da força do campo na sua máxima potência.